Boa noite, um abraço para você que está em casa nos curtindo. Começa agora o PUC TV Esportes nesse domingo, 16 de março de 2014. Um dia que infelizmente entra para a história do Vila Nova Futebol Clube. Um dos times com maior torcida no futebol do Centro-Oeste, uma torcida apaixonada, numerosa. Justamente nesse dia, o Vila Nova cai para a segunda divisão do futebol goiano. Perdeu para a Aparecidense por 2-0, o Grêmio Anápolis venceu a Anapolina e o Vila Nova está rebaixado. O rebaixamento do Vila, a classificação do Atlético, outros assuntos, outros resultados do Campeonato Goiano, você confere tudo nesse PUC TV Esportes. Vamos até às 10 da noite. E comigo aqui no estúdio, os comentaristas Jean Damas e Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison? Boa noite. Tudo bem, Pasqueto. Boa noite a você, boa noite ao Jean, aos amigos de casa. Como você destacou, um domingo, eu até coloco um domingo com sentimentos mistos, né? A tristeza, principalmente por parte do torcedor do Vila Nova pelo rebaixamento da equipe colorada. A gente jamais poderia imaginar que em campo o Vila Nova, um dos grandes times do estado, fosse rebaixado. E, por outro lado, a alegria de ver o Atlético garantindo a sua classificação de forma antecipada, já garantindo aí a segunda colocação e se classificando para a fase semifinal do Campeonato Goiano. Então vamos falar muito sobre essas situações, a classificação do Atlético e o rebaixamento antecipado do Vila Nova. E de novo o Atlético chega, né? Justiça seja feita, o assunto hoje é o Vila Nova. Acho até que o torcedor do Goiás e do Atlético entendem o momento, né, Jean? É a primeira vez que o Vila cai em campo, havia caído nos tribunais, mas o Atlético chega de novo, classificado, pega a Anapolina na semifinal, já está definido o confronto. Agora o assunto é o rebaixamento do Vila, não tem como, né, Jean? Boa noite. Não tenha dúvida, é uma tragédia anunciada, brincaram com o futebol. Ano passado esse filme passou muito perto, mas muito perto mesmo de acontecer. O Vila passou um sufoco no ano passado, na última rodada, num jogo complicado, num jogo difícil, acabou vencendo o estádio Serra Dourada na última rodada. Dessa vez não deu para chegar na última rodada. O oxigênio acabou antes, a força acabou antes e o Vila está matematicamente rebaixado. Uma tragédia, algo precisa ser feito no Vila Nova. O Vila Nova no futebol tão simples, tão comum como é o futebol goiano, não pode ser rebaixado no campeonato regional. E com a participação de você, telespectador, com a participação do torcedor do Vila, do Goiás, do Atlético, da Aparecidense, do Trindade, de todos os times, nós vamos discutir todos os assuntos. Você participa pelo WhatsApp, 62 9693 4800. 9693-4800. As primeiras mensagens já chegaram e daqui a pouco, na medida do possível, vamos ler todas. Vamos para o primeiro intervalo e na sequência, tudo de mais essa rodada de histórico, infelizmente, para os torcedores do Vila Nova no Campeonato Goiano. Atenção para a promoção da Nacional Borrachas. Pistola de pintura com compressor da marca alemã Wagner, só R$ 180. Nacional Borrachas. Você procura, você acha. Artefatos de borracha em geral. Completa linha de máquinas e ferramentas. Nacional Borrachas. Na Praça OK em Campinas. Tem estacionamento próprio. Telefone 32919400. Escola Meu Caminho, única empresa educacional do estado de Goiás a adotar o programa internacional de educação O Líder em Mim. Com esse conceito exclusivo, o aluno do 1º ao 5º ano terá um maior ganho. O Líder em Mim, o aluno desenvolve mais, aprende mais, promove mais. Invista numa boa educação. Procure a Escola Meu Caminho. A qualidade faz a diferença. Você é aluno de Engenharia, Design e Arquitetura. Volta às aulas é com a Papelaria Técnica, a papelaria mais técnica de Goiânia. Temos toda a linha de materiais técnicos científicos e papéis especiais e o melhor preço. Traga sua lista e comprove. Tudo em até 3 vezes sem juros. Papelaria Técnica, a técnica que você precisa está aqui. 3922-7124. 3922-7124. Foi
Encerrada nesse domingo a penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Goiano. Resultados aqui na tela, por favor. Na próxima quarta-feira termina, daqui a pouquinho também os próximos jogos. Hoje no Serra Dourada, Atlético 2, Craque 0. O Trindade, hein, quem diria, perdeu em casa para o Anápolis por 5-1. Esse resultado está muito mal explicado, viu? Daqui a pouco vocês vão falar dele também. Grêmio Anápolis 1, Anapolina 0. Aparecidense 2, Vila Nova 0. O Goiás folgou nesta rodada, só volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Craque em Catalão. Resultados normais nessa rodada? Normal esse resultado do Trindade, né? Anormal esse, totalmente anormal, né? O Será que faltou dinheiro na hora H? Não acho que faltou dinheiro, não. A gente não esperava, até em função da qualidade, aquilo que vinha mostrando o Trindade, e pelo que não vinha mostrando o Anápolis, que mostrou agora. Me parece que a situação no Anápolis deu uma mudada ao longo da semana, entrou um pouco de dinheiro. Chegou o Nivaldo Lancuna. Exatamente, mudou o treinador. E parece que o ambiente, as coisas mudaram um pouco na equipe do Anápolis. E esse resultado surpreendente, né? 5-1. Acredito que, de repente, pelo fato do Anápolis ter marcado bem próximo 2 gols, o time do Trindade deve ter se jogado, né, completamente em busca do resultado. E aí o Anápolis acabou fazendo esse placar de 5-1. Daqui a pouquinho os gols também de todos os jogos nessa rodada. Algum resultado te chamou a atenção, Jean? Chamou esse resultado, primeiro do Vila, né? O Vila é o seguinte, eu tô tentando, falando sério, a gente até conversava aqui fora do ar. Eu vou tentar dividir todos os assuntos pra gente poder falar de tudo. Senão hoje a gente vai falar só do Vila Nova. Daqui a pouco já tem aqui umas 10 mensagens e só torcedores falando do Vila, torcedores do Goiás, do Atlético. Nós falaremos muito do Vila, então eu tô aproveitando para falar de outras coisas também, para daqui a pouco a gente entrar no assunto Vila Nova. Mas esse resultado do Trindade e Anápolis foi muito atípico, no mínimo atípico. O Trindade, eu não me lembro de ter sofrido uma goleada, principalmente jogando dentro do seu estádio. Time que vinha até com a margem tranquila para se classificar, pegando o Anápolis, um time praticamente rebaixado dentro do campeonato, não batia em ninguém. Quando ganhou com a margem mínima, toma tamancada de 5. O Anápolis da mesma forma. Time que não ofendia ninguém, foi lá, bateu e bateu de muito, com muita força, ganha força para a última rodada para tentar escapar do rebaixamento. Pega o Atlético já classificado. Vamos aqui com a classificação, aproveitar a presença do Cleison Teixeira, que é o homem dos números. Cleison, no grupo A, o Goiás 33, primeiro. Ok. Né? O Atlético hoje se classificou, segundo com colocado, 22. Também ok. Trindade na briga. Na briga, ainda com o Goianésia. Somente os dois brigando. E o Trindade não joga mais. Não, o Trindade já encerrou, já fez os 14 jogos que ele tinha pela frente. Né? Então fica só aguardando agora o jogo do Goianésia domingo quarta-feira contra a equipe da Aparecidense lá em Goianésia. Isso. Craque, quarto não cai nem sobe. Não, ele tem risco de rebaixamento. O Craque tem risco. Tem risco de rebaixamento porque hoje o Craque de Catalão, ele tem 14 pontos e ele é justamente o time que está à frente do Anápolis na classificação. Entendo. Porque o Grêmio Anápolis, com a vitória, chegou a 14 pontos e também ultrapassou o Craque de Catalão. Certo. O Anápolis está à frente do Craque. Então nesse grupo aqui, Goiás classificado, Atlético classificado, Trindade na briga, lutando para não cair, Craque e Anápolis. Exato. Grupo A. Exato. E o Santos com o Anápolis é o único time que não depende de si para permanecer. Tá legal. Agora vamos pro grupo B. No grupo B, Anapolina em primeiro, 21 pontos. Garantida, primeira colocada. O Goianésia só depende dele para classificar agora. Classificar, segunda colocação do grupo. Quarta-feira pega a Aparecidense. Ganhando placar simples já. A dúvida que o torcedor está fazendo, a Aparecidense tem 17 pontos, vencendo, chega a 20, a mesma pontuação do Trindade. Só que o Trindade tem 2 vitórias a mais. 6 contra 4. Não tem como mais. Não tem como. Chega a 20, mas ultrapassa no primeiro critério de desempate. A Aparecidense sim, zona neutra. Zona neutra. Grêmio Anápolis 14, brigando lutando para não cair, e o Vila Nova rebaixado com 10 pontos. E lembrando que o Grêmio Anápolis hoje fora da zona de rebaixamento e um pouco mais distante, porque ela subiu para a 7ª colocação. Bom, vamos então com os próximos jogos, por favor. Quarta-feira, a federação ainda vai definir os horários. Anápolis e Atlético. A situação aqui, Cleiton. Até com relação a essa questão do horário, aproveitando os jogos aí, de acordo com a parte técnica da tabela e com os interesses, apenas o confronto Goianésia e Aparecidense não tem interesse direto, porque não vai ter adversário envolvido, é só o Trindade que tem interesse. Certo. Então esse jogo pode ser em qualquer horário. Os demais tem que ser no mesmo horário, porque envolvem equipes interessadas. A intenção a priori é que o jogo da televisão na quarta-feira seja a partida entre Craque e Goiás.
Se esse jogo for às 10, os outros dois também terão que ser às 10. Tanto a Anápolis quanto o Atlético e o jogo do Vila Nova com o Grêmio Anápolis, que são partidas que interessam para fugir aí do rebaixamento. E esse jogo, será que se mantém agora no Serra Dourada? Aí que se mantém. Você tá por fora. Exatamente. Agora que vai ser no Serra Dourada mesmo. Se for mesmo. no Lobo, eles vão arrumar um jeito de botar o jogo com portões fechados. Craque Goiás, Goianese e Aparecidense. E o outro jogo Vila Nova e Grêmio Anápolis. Exato. Agora que vai ser no Serra Dourada mesmo. Você tá por fora. Eles não trazem esse jogo com o Vila rebaixado pro Oba de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Vamos lá então com os gols, os melhores momentos do jogo do Vila Nova contra a Aparecidense, hoje estádio Aníbal Batista Toledo. Primeiro lance da Aparecidense, o Evandro Paulista deixou a bola para o Tony. Depois a Aparecidense chegou com o Dinei. Um jogo em que o Aparecidense dominou completamente o Vila Nova. Foi. Só deu a Aparecidense por enquanto. Evandro Paulista deu uma isolada nesse. O Vila chegou bem em um lance, bem mesmo, em um lance de lançamento do Osmar ou do Osmar mesmo pro Rafael Oliveira, né? O Rafael Oliveira bateu e o goleirão da Aparecidense fez a defesa. Aí o gol da Aparecidense, Evandro Paulista, aos 3 minutos do segundo Falha tempo. de posicionamento tanto da defesa quanto do Tony. A bola passou embaixo do Tony. E aí esse lance do Vitor, gente. Ele deu uma cortada na bola. Reclamou que tinha sido empurrado pelo Dinei. Não foi. Pênalti claro, né? Claro. Aliás, qualquer dúvida sobre a arbitragem do Eduardo Tomás foi por terra hoje, né? E as conversas também, né? Companheiro aí da imprensa, para todo lado, dizendo que esse jogo estava vendido, que o Vila ganharia. As teorias da conspiração, elas foram por terra hoje. E aí esses foram os lances do jogo do Vila Nova contra a Aparecidense. 2-0. Jogo em que o Vila praticamente não atacou. Mais de 90 minutos, o Vila chegou com um chute no primeiro tempo. No segundo tempo, praticamente nulo. O Vila tentou na base da pressão, mas nem isso o Vila conseguiu. As melhores chances do Vila no primeiro tempo, né? E esse mesmo, muito poucas em relação àquilo que o Vila precisava. Então, infelizmente, para o torcedor colorado, o Vila acabou merecendo esse resultado de hoje contra a Aparecidense e, consequentemente, o rebaixamento. O Vila que fez 9 pontos no primeiro turno, 1 ponto no segundo turno e nada até agora nesse terceiro turno. Agora o fato é o seguinte, não fazendo alarde, não colocando mais água no chope do Tigrão, tem que fazer um limpa. Não dá para você ficar com a estrutura de um time que é rebaixado em campeonato goiano. Não dá para replanejar em cima disso aí, né? Como você vai pegar essa base? Se a base do ano passado, que foi uma base que conseguiu, mesmo não jogando que subiu para a Série B, eles mandaram embora essa então eles têm que fazer um limpa geral. Tem que fazer um limpa, não dá para continuar com essa equipe, sem dúvida. A atuação do Vila foi muito ruim, não deu para observar nada de positivo no trabalho do Sidney em 10 dias. A gente não conseguiu nem observar o que é a característica do Vila Nova, faltou garra, o Vila foi um time entregue, o Vila foi uma equipe assim... Como se fosse um jogo normal, o que não era, né? O Vila aceitou o resultado, o Vila aceitou a derrota para a Aparecidense, aceitou a imposição de jogo da Aparecidense, aceitou o resultado, o Vila não brigou, o Vila não teve garra com a camisa, os jogadores não se doaram. A gente viu o Vitor ali, né, um jogador que esse pênalti às do vezes Vitor foi muito estranho. Ele exagera tentando passar essa situação de garra, de vontade, mas não está funcionando. É mais intranquilidade do que garra e raça e vontade mesmo. Né? Faltou muita coisa. E aí quando falta aquilo, técnica, é algo que eu sempre defendo aqui, muita fala, não, tem que ter garra, tem que ter camisa. Não, primeiro precisa ter técnica. Se você tem técnica, a raça e a camisa ajudam muito. Sem técnica, que é o mínimo para jogar o futebol, não tem como. Bom, daqui a pouquinho as entrevistas dos dirigentes, dos jogadores, lá no estádio Aníbal Batista Toledo, sobre o rebaixamento do Vila Nova. Mas antes aqui algumas mensagens, são muitas no WhatsApp. Boa noite, amigos da PUC, meu nome é Wagner Viana, sou torcedor do Goiás, abraço a todos. Com o rebaixamento do Vila, o Campeonato Goiano perde em níveis de competitividade? Perde muito, com certeza. Não dá pra gente imaginar um Campeonato Goiano sem essas 3 forças. O Goiano já deixou há muito tempo, né? Mas sem Goiás, sem Vila e sem Atlético, perde muito. Já é um campeonato deficitário com essas 3 equipes. Sem uma delas, acaba sendo muito pior. Perde o atrativo de ser o Vila Nova, de ter a torcida, de quando o Vila tá mais ou menos bem, o campeonato pegar fogo. Agora, em competitividade, eu nem digo. O Vila Nova deixou de ser competitivo no Campeonato Goiano tem muitos anos. Ano passado foi um time que se escapou na última rodada.
né? Vem fazendo times péssimos atrás de times péssimos todos os anos. Campeonato goiano, nem me lembro a última vez que o Vila chegou na Copa do Brasil. Em 2006. Que o Vila, pois é, quando foi semifinalista, depois disso parece que só uma vez. Ele foi semifinalista em 2007, não, foi também em 2007 e 2008. Pois é, depois disso aí já vamos pra... E teve agora recentemente também, ele foi semifinalista 2011. E perdeu pro craque, né? Que acabou, da briga do... Isso, mas é muito pouco para uma equipe como o Vila Nova, tem que ser pouco competitivo, perde o atrativo, Vila Nova. Agora, competitividade não dá para falar. Ó, o Newton Mori, da cidade satélite São Luís. Sou Goiás, mas torci muito pelo Vila Nova hoje. Aqui outra mensagem. Muitos da imprensa diziam que o Vila não cairia, agora o que vão dizer? Thiago Silva. Caiu, hein? O Jean não foi porque está chorando pelo Vila Nova? O Jean tá aqui, gente. Não seria não, bacana não. Aqui, ó, meu nome é Wesley Machado. Quero dizer que muito melhor do que o Goiás ganhar é ver o Vila na lama. Abraço a todos. KKKKK, ele escreve aqui. Dando Eurico, né, agora? Boa noite, Pasqueto. Olha, só tenho medo do Vila Nova não conseguir subir no ano que vem, porque não vai ter nenhum dinheiro e ele vai fazer igual o Galo, igual o Goiânia. É a opinião aqui do torcedor que não deixou o nome. Vamos com outro aqui. Boa noite. A diferença, só respondendo para esse torcedor, a diferença do Vila com o Goiânia é que o Vila tem uma Série B, mesmo não tendo um time forte, o Vila vai ter um dinheirinho da Série B, isso ajuda a sustentar. A Série B paga um dinheirinho até bom. Boa noite, pessoal. Sou o Danilo, do Aruanã 1. O Vila Nova rebaixou por causa da diretoria ou do time, Jean? Das duas coisas. Primeiro, a diretoria, que montou um time ruim que não deu conta de manter o Vila Nova. Uma coisa é consequência da outra. Pasqueto, isso é uma verdadeira falta de respeito com o Tigrão. Incompetência da diretoria por não manter o elenco da Série C. Recado do Douglas Leandro. Aqui, ó. Eu venho aqui demonstrar toda a minha tristeza com o rebaixamento do Vila. Afinal, são 6 pontos garantidos. Viva o Dragão! Ah, meu nome é Rose com Y e sou atleticana roxa. E agora vamos quebrar a invencibilidade do time de vocês. Quem que é o time de vocês, Rose? É o Goiás? O único invicto que tem no campeonato é o Goiás, né? Aqui, ó. Não vou entender porque o programa falará quase só do Vila não vence. Acho que tem que falar mais quem está na liderança, ou seja, do Goiás, professor Wilson. Falaremos também do Goiás, professor Wilson. Mais uma aqui, ó. Inclusive o resto do campeonato, né? O Vila Nova acaba daqui uns dias, depois só Verdão. Boa noite a todos aí no programa, que por sinal é o melhor de Goiás. Fiquei muito triste com o rebaixamento do meu Vila, porém acredito que só assim poderá ser feita alguma coisa por lá, pois chegou ao fundo do poço, Raimundo Neto. Cara, são muitas mensagens mesmo. Eu acho que o torcedor precisa falar hoje, né, Wendel? Eu acho que o torcedor precisa falar, ele precisa... Vamos ler a maioria, sim, tentar ler todas em cada bloco, ler a maioria das mensagens. Mas agora vamos com as entrevistas depois do jogo. O André Isaac esteve no estádio Aníbal Batista Toledo, ouviu dirigentes, conselheiros e jogadores do Vila Nova. Colhemos o que plantamos, né? Desde o início sabíamos que era difícil, acabamos colhendo o que a gente plantou. Situação muito difícil, de tristeza, né? A gente vem aí lutando para tentar tirar dessa situação. A gente vê a cada jogo aí que acontece cada coisa com o nosso time que às vezes a gente fica se perguntando e é difícil achar uma justificativa para isso. Agora, né, na hora da gente estar falando e todo mundo de cabeça quente, entrar dentro do vestiário, conversar e ver o que vai acontecer. Não tem nem explicação, acho que ter vergonha e não ter que explicar. Acho que foi todos, foi todo mundo. A gente começou a competição bem. No momento inicial, achávamos que estava tudo uma maravilha e acabou acontecendo isso. Então, acho que vergonha é a menor palavra que a gente tem que colocar agora. Desapontamento, tristeza e tudo isso aí. Como é que o Vila conseguiu rebaixar, presidente? Não jogando bola dentro de campo. Onde vocês erraram? No planejamento nosso. Planejamento principalmente na parte de futebol, foi fraco. O time desceu, mas vamos preparar e voltar. Como é que vai mudar o que para a Série B? Vai mudar muita coisa, mas logo nós estamos voltando. Bom, aí o presidente do Vila Nova, o Joás Abrantes, antes ouvimos alguns jogadores, o André Isaac também falou com conselheiros, daqui a pouquinho vamos ouvi-los também aqui no programa. Agora sim, não tem muito o que explicar, né?
Você pega um Vando, que está no Vila Nova, ele mesmo falou há 14 anos, o cara fica meio sem saber o que falar. Qual foi a resposta que eu mais fiquei atento, assim, que me chamou a atenção? O presidente até com uma certa ironia também, rebaixamos porque não jogamos nada. Até porque o presidente também não tem, é o presidente, mas ele não tem aquela voz de decisão no Vila Nova, sabe que não é ele que faz as contratações. Dos diretores do Vila, do grupo dos 4 que assumiram o Vila Nova, o Barros, o Zé Eduardo, o Leonardo Rizzo e o Nilton Ferreira, nenhum dos 4 estava no jogo. Exato. Essa era a informação dos repórteres que estavam cobrindo lá. De dirigentes, o Joás Abrantes apenas. O Lúcio José de Souza, Lúcio Antônio Rodrigues, desculpa, ele estava lá, mas ele não é dirigente, ele é um funcionário do Vila, ele é um gerente de futebol. É um funcionário do Vila, hoje mais funcionário do Nilton do que do Vila, dentro do próprio clube. Né? Né? Porque faz as vontades do Nilton lá dentro lá e às vezes nem, aliás, às vezes não, né? Muitas vezes não consegue cumprir direito o papel. Agora, o que me chamou a atenção foi a entrevista do Neto Gaúcho. Jogador experiente, tá no Vila Nova desde o ano passado, ele falou um negócio ali que deixou uma coisa na entrelinha, aquilo que eu já imaginava e que realmente é fato, e eu tive a oportunidade de comprovar isso ao longo da semana. Ele falou, colhemos o que plantamos. Como colhemos o que plantamos? O Vila começou bem o Campeonato Goiano, terminou o primeiro turno como líder do grupo. Não tinha sofrido gol. Não tinha sofrido gol. As coisas no Vila Nova começaram a mudar no segundo turno, quando começaram picuinhas internas, e aí faltou aquilo que a gente vem cobrando, a interferência de uma diretoria experiente, que tenha pessoas experientes para detectar esse tipo de problema e já matar na raiz, evitar qualquer tipo de problema de relacionamento de jogadores. E, infelizmente isso aconteceu, estourou no final do segundo turno, e aí o terceiro turno foi apenas consequência. Então aquilo que o Neto Gaúcho falou, para mim foi sobre essa situação, porque ele falou, colhemos o que plantamos. Então o Vila plantou a discórdia lá dentro entre jogadores e colheu aí com esses resultados negativos. Aproveita alguma coisa aí das entrevistas, Jean, ou não? Aproveita, eu acho que aquilo que o Joás diz é muito claro mesmo. O time não conseguiu porque a diretoria planejou mal, né? E principalmente executou muito mal. Eu acho que o trabalho por si só seria ter um trabalho bom, desde que as 5 primeiras contratações fossem contratações daquilo que nós esperávamos, contratações para substituir de fato o Frontino, o Thiago Marim. E com antecedência, né? Claro, quando dispensou esses atletas, vão contratar 5? Contrata 5 melhores, porque teria valorizado os pratas da casa. Eles vão até argumentar assim, falar, não, mas nós contratamos, mas na reta final do campeonato final. E quando contratou aqueles 5, todos nós falamos, nenhum dá conta do recado, exatamente, não vai resolver o problema. E aí erraram demais nesse ponto. E aí, Campeonato Goiano é um tiro curtíssimo hoje. Não tem como você recuperar. Depois que é ladeira abaixo, não tem como você trocar o pneu com o carro andando, não tem como voltar. E é bem isso mesmo que o Joás falou, é batom na cueca, chefe. Batom na cueca, não tem como muito você ficar dando explicações. Não tem como fugir, né? Erramos e pronto. Fizemos besteira aqui no comando técnico do Vila Nova de futebol e o resultado tá aí. A Só Bandeiras é a marca que valoriza o futebol goiano e as empresas do nosso estado. A Só Bandeiras está em todos os estádios, em várias torcidas, nas confraternizações, na paixão do brasileiro, no sonho dos goianos. A Só Bandeiras personaliza bandeiras para o seu evento e para o seu negócio. A Só Bandeiras também cuida da comunicação visual da sua empresa. Ligue 3278-0018 e levante a bandeira dos bons negócios. Nós vamos para o intervalo, mas algumas mensagens aqui, ó. Não é porque caiu que irei te abandonar, na arquibancada sempre estarei. O Vila fica, as pessoas passam. Sérgio Saboia. Um abraço para o Saboia, que é do programa Meu Vila Minha Vida, lá da Rádio Bandeirantes 820. Binho do Goiás Esporte Clube. Boa noite, Pasqueto e amigos. Pasqueto, qual a chance do advogado do Flu reverter o rebaixamento do Vila? Abraço a todos. Hoje eu já ouvi de alguns pro Vila disputar a divisão de acesso esse ano. Mas não é possível, né, gente? Não sei se foi o presidente do Trindade dando entrevista, disse que é a favor da virada de mesa. Eu até falei com você lá, a gente estava conversando mais cedo na redação, assim como nós falamos no ano passado que o Vila tinha uma boa oportunidade, tinha que pegar aquela desclassificação, ter saído na fase semifinal do Brasileiro da Série C, não ter conseguido chegar à decisão, mas olhar pelo lado positivo que o Vila teria tempo para se planejar, para trabalhar, montar a equipe do Campeonato Goiano. Você até falou, esse é o problema. Aí que eu tenho medo do Vila Nova com relação ao Vila Nova e realmente
Isso se comprovou que o pessoal não conseguiu, fez na maior lambança. O Vila teve muito tempo, 2 meses de antecedência para se preparar, para se planejar, para contratar, para começar bem o Campeonato Goiano e terminar bem o Campeonato Goiano, e eles não fizeram. Agora o Vila tem a oportunidade também para se preparar para a Série B. O Vila vai ter tempo já para buscar jogadores, para montar uma equipe para a Série B, assim como para o ano que vem o Vila tem a oportunidade de se replanejar e começar bem, fazer como outras equipes do futebol brasileiro fizeram e tiveram a sorte. O Vila está tendo uma certa sorte se souber observar bem. O Vila Nova, primeiro, ele tem que se planejar com antecedência para o ano que vem. Tem a oportunidade, no primeiro semestre, se ocorrer da forma como tem acontecido, com o Campeonato Goiano da segunda divisão, começando apenas na metade do ano, ali próximo do segundo semestre, o Vila Nova pode planejar um primeiro semestre com a disputa dessa Copa Verde, onde o Vila foi convidado esse ano, não participou por falta de calendário. Então o Vila pode participar dessa competição, vai enfrentar aí Remo, Paysandu, equipes do Norte que têm uma certa tradição e que levam torcida. E essa competição dá vaga na Copa Sul-Americana. Então o Vila vai ter a oportunidade de participar dessa competição, montar uma equipe competitiva já para ter uma noção do que vai ser até mesmo uma Série B do ano que vem, se o Vila sem permanecer. Do Vila participar depois da Série B já com a equipe forte, tendo conquistado essa Copa Verde e garantindo uma vaga na Copa Sul-Americana, de participar de uma competição e trazer o torcedor para o seu lado. Com uma equipe forte, o Vila vai ter condição de, paralelamente à Série B, disputar o Campeonato Goiano da segunda divisão e subir com tranquilidade. Montando um elenco, o Vila tem condição de montar um elenco maior, disputar as duas competições e garantir, de repente, a sua volta com sucesso. Mas tudo isso dentro de um planejamento, dentro do investimento. Se o pessoal não pensar dessa forma, meu amigo, vai ser pior do que foi esse ano. E o Cleison viu tanta coisa boa no rebaixamento do Vila que só faltou falar. E o ano que vem o Vila vai estar na Série A do Brasileirão. Estou falando dentro do planejamento. Se fizer o planejamento, equipes grandes como o Corinthians, como o Vasco da Gama, como o Atlético Mineiro, vislumbraram um rebaixamento, né? E lógico que ninguém queria isso, mas dentro dessa possibilidade que o calendário ofereceu a eles, a possibilidade de crescer, né? De disputar competições grandes. O Corinthians teve a sorte ainda que, paralelamente a uma Série B, ele foi campeão de uma Copa do Brasil, garantiu vaga depois, já voltando para a Série A numa Libertadores, onde ele foi campeão e chegou ao Mundial de Clubes. Então, quando o Corinthians foi rebaixado, ninguém imaginava isso. Mas te garanto que com o planejamento que o Corinthians fez, alguém lá dentro visualizou isso. E conseguiram. Que aproveitem. Que aproveitem, que deem conta de se planejar. Daqui a pouco a gente volta para falar do Atlético, tem também Goiás, os outros jogos de hoje no Campeonato Goiano e, claro, mais do Vila Nova, que foi rebaixado para a divisão de acesso. De Engenharia, Design e Arquitetura. Volta às aulas é com a Papelaria Técnica, a papelaria mais técnica de Goiânia. Temos toda a linha de materiais técnicos científicos e papéis especiais e o melhor preço. Traga sua lista e comprove. Tudo em até 3 vezes sem juros. Papelaria Técnica, a técnica que você precisa está aqui. 3922-7124. 3922-7124. Aô, moçada! A Celaria Gaúcha é a loja do cowboy. E para deixar o peão traiado, tem completa linha de botas, chapéu, cinto e fivela country com vestuário completo das melhores marcas. Garrote, HB pra lana, cure com descontos especiais. Celas pra laço, tambor e toda a linha de arreios, com fabricação própria da Celaria Gaúcha. Quintino Bocaiúva, número 357 em Campinas. Telefone é o 3233-6427. Atenção para a promoção da Nacional Borrachas. Pistola de pintura com compressor da marca alemã Wagner, só R$180. Nacional Borrachas. Você procura, você acha. Artefatos de borracha em geral. Completa linha de máquinas e ferramentas. Nacional Borrachas. Na Praça OK em Campinas. Tem estacionamento próprio. Telefone 32919400. Vamos com mais recados da galera. WhatsApp bombando. Boa noite a todos. Primeiro passo essa diretoria fracassada conseguiu. Agora só falta cair para a Série C do Brasileiro. Assinado Giovanni Rocha. Aqui outras mensagens também no WhatsApp. Como é que é isso aqui, papapá? Vergonha para toda a nação colorada. Não entendi a palavra aqui.
só é bom para desmoralizar... Newton Ferreira só é bom para desmoralizar repórter e outros profissionais da imprensa. Tá aqui o recado do torcedor. Qual foi o maior motivo do rebaixamento do Vila Nova? Pergunta do Alessandro. E aí, Jean? Diretoria. E aí, Cleison, uma nota? Não, num contexto, né? Num contexto. Jogadores de diretoria não souberam, não faltou o momento da diretoria trabalhar os jogadores quando o Vila estava vivendo uma boa situação e a coisa começou a virar. Como eu disse, alguém que realmente desse futebol detectasse aquele problema e já matasse na raiz e mais qualidade nos momentos decisivos. Romário, o Vila... Lembrando, Pasqueta, que o Vila perdeu um jogador importantíssimo. Na oportunidade... Eu falei que o Vila perdia 30% da capacidade dele, que era o Robson. O negócio desandou feio. Perdeu até mais. O Vila rebaixou por pura incompetência da sua diretoria. Assistindo o Rio Claro jogar no Campeonato Paulista, um timaço. Se o Rio Claro consegue, por que o Vila Nova não consegue formar um grande time? Recado do Romário. Estou tentando ler aqui de trás para frente, quem mandou primeiro aqui para tentar ler todas. Aqui, ó. Meu irmão Vitor Hugo, que é mais novo, me questionou. Diego, a culpa... é sua desse meu sofrimento, aprendi a torcer pro Vila por sua causa. Aí que chorei mesmo. Leio pelo menos uma mensagem minha, mostra minha indignação. Tá aí, Diego, lida. Lida existe? Existe, né? Uhum. A sua mensagem. E lá após o jogo hoje, no Aníbal Batista Toledo, o André Isaac ouviu também dirigentes de oposição no Vila. Os conselheiros que disputaram as eleições contra a atual diretoria. E dois falaram com a gente, o Magide Fleury e o Guto Veronese. Vamos ouvir o que eles disseram. Muita incompetência, né, André? Eu acho que futebol é coisa séria. Infelizmente, voltaram para o Vila com um precedente lá atrás. Conseguiram rebaixar o Vila 2 vezes do B para o C do brasileiro e agora conseguiram rebaixar o Vila para o B do goiano. Por incrível que pareça, parece que a letra A do alfabeto não faz parte do alfabeto dessa diretoria em relação a time de futebol. A gente chega lá para reuniões de conselho, o pessoal fala, vamos discutir tudo, menos futebol. O Vila Viva é de futebol, o Vila Viva é da torcida, o Vila é da paixão que nós temos pelo Vila. Nós não queremos, de maneira alguma, como alguns nos rotularam de aproveitadores, aproveitarmos do Vila. Nós queríamos era o bem do Vila. E está aí o resultado. Agora vamos cobrar desses conselheiros que votaram com essa turma toda, os 78 que votaram, vão cobrar dessa turma o que eles prometeram lá atrás. Agora, eles não podem largar agora. Agora eu quero é que eles fiquem e assumam a responsabilidade deles. Definitivamente, colocar pelo menos o Vila de volta no Campeonato Goiano, na Série A, ano que vem, disputando a B paralelamente com o Campeonato Brasileiro, e que não rebaixem de novo o Vila para C, não, porque eles pegaram o Vila na B e não conseguiram progredir isso em mais de 10 anos. Aliás, só progrediram a dívida. Eu só espero que a diretoria repense, que o presidente tome uma postura realmente de presidente e remaneje, coloque o Newton em outro lugar, que ele possa ser mais útil do que o futebol. No futebol ele não dá conta, está provado aí mais uma vez. Bom, e as declarações foram bem mais tranquilas do que em outras oportunidades. Sem dúvida, mais maduras. Até me surpreendi, foram bem tranquilas, do Magide, que falou primeiro, e também do Guto Veronese. E eu tô com o Magide num negócio, agora é cobrar. É ir na eleição, é ir nas reuniões, é pegar o grupo de oposição e ir em peso, entendeu? Cobrar nas ideias, cobrar com números, não é tentar forçar a barra, derrubar. Forçar a barra, derrubar, porque está provado que não dá certo no Vila. Eles derrubaram o Marcos Martinez, o Marcos Martinez já havia derrubado o Eduardo Barbosa. O Vila subiu, ok, mas aonde está agora o resultado final? Exatamente. Cobrar com civilidade, com números, com ideias, como homens, né? Acho que eles dão conta de fazer isso, o Guto, o Magide, o Saboia, que agora há pouco mandou uma mensagem aqui, é um advogado muito inteligente. O Vila tem pessoas inteligentíssimas. Não é possível que eles não deem conta de chegar a um acordo, a um senso comum sobre o que é bom e o que é ruim para o Vila Nova. Não é possível isso. Essa questão da cobrança, ela tem que ser feita, como você destacou e eu concordo, ela tem que ser uma cobrança com inteligência, de cobrar, de apontar os erros, de mostrar o que o Vila cometeu de erro, porque houve inclusive incoerência por parte da diretoria do Vila Nova. Eles começaram numa linha que era investir no prata da casa e a gente falava que era uma linha perigosa. E até eu disse que para mim a intenção, ela não era aquilo planejado para investir na prata da casa. A intenção era ganhar dinheiro com o jogador do Vila, para vender, para ganhar dinheiro. Se alguém se destacasse no Vila Nova, nesse campeonato goiano, que na primeira boa proposta ele sairia.
Não se pensava, de repente, num sucesso do Vila Nova, ganhando título, conquistando acesso. A intenção era o quê? Investir no prata da casa para que ele desse dinheiro a curto, médio prazo para a diretoria do Vila Nova. É bem verdade que o Vila tem as suas dívidas, mas a intenção maior era vender esses jogadores. Como viram que não ia dar resultado, porque você não tinha uma boa base. Como é que você ia pegar uma base que não havia conquistado nada e de repente tirar bons jogadores, sendo que o Vila até então não havia mostrado grandes jogadores de destaque? Então, mudou o planejamento, passou a se contratar jogadores experientes, mas em cima da hora alguns jogadores sem condicionamento físico, sem o ritmo ideal para poder ajudar o Vila Nova. E a argumentação inicial é de que o Vila não tinha dinheiro. E de onde apareceu esse dinheiro do Vila para poder contratar esse tanto de jogador? Então o Vila deveria ter planejado, investido em alguns garotos da base, mas com um time bem estruturado, com investimento feito, com jogadores experientes, para desde o início, com esses jogadores, dar a estrutura necessária ao Vila Nova, não da forma como foi feito. Bora mudar de assunto? Você quer falar mais um pouquinho? Não, eu acho que as cobranças foram bem maduras, tem que cobrar a mesa da diretoria. E outra coisa, o Gutenberg está coberto de razão. Não é que tem que mandar o Nilton embora, não serve para mais nada, alguma coisa assim. Você tem razão. Põe ele para ajudar em outro lugar, tem inteligência, é um empresário de sucesso. Agora, no futebol, como ele mesmo diz, os resultados falam por si só. Não é questão de opinião, é questão de números. Fatos, sem dúvida. Bom, agora o assunto é o Atlético, hein? O Dragão venceu o Craque por 2-0 no Serra Dourada e chegou aos 22 pontos e conquistou a classificação. Vamos com imagens da vitória atleticana. Ataque do Atlético com o Fábio Lima, bola para fora. Atlético de novo. O jogo foi com muitas oportunidades, viu? Jorginho pro Júnior Viçosa. Impedido. Esse gol aí não valeu? Não valeu, impedido. Impedido, né? Ele estava um pouco adiantado mesmo lá no passe. É isso aí. Júnior Viçosa chegou a 7 gols no campeonato, hein? Agora sim. Esse valeu, e golaço, hein? Bela jogada, né? Jogada bonita dele com o Fábio Lima. Júnior Viçosa, aos pouquinhos, né? Devagar e sempre, já tá com 7 gols no campeonato. O Craque chegou, aí o Thiago Feltri foi expulso nesse lance. Tava terminando o primeiro tempo. Já tinha amarelo, né? Já tinha cartão amarelo e fez essa falta. E justo o segundo cartão amarelo. Justo, né? Justo. Expulsão correta. E eu nem acho que foi uma boa do Fábio Lima. Nem acho que foi uma jogada irresponsável do Thiago Feltri, não. Ele até visou a bola, mas não conseguiu chegar na bola. Não acertou, né? Esse Fábio Lima vem crescendo, né? Tomara, Jean, porque é um craque de bola, hein? Vem crescendo. Tem que jogar mais, né? Fora pela Copa do Brasil não foi bem, tinha ido bem no jogo anterior a esse no Campeonato Goiano. Hoje foi muito bem de novo. Que defesa do Márcio, crescendo. Hein? Márcio muito seguro. Márcio que deu uma boa entrevista para a Rádio CBN, né, Cleison, lá com vocês, né, com o Fernando Lima, né? O que ele falou? Ele lamentou, o Fernando até o chamou por ser um jogador experiente que há mais tempo está vivendo futebol goiano no Atlético, né? Ele falou como alguém que vive futebol goiano e uma visão de um time adversário. E o Márcio fez questão de não colocar. Valeu. Não valeu. Ele fez questão de ressaltar o quanto o futebol goiano perde com a ausência do Vila Nova. Porque ele até se colocou, falou, eu não sou inimigo do Vila Nova, eu sou adversário do Vila Nova, e um adversário que respeita muito o Vila Nova. Ele até citou o carinho que ele tem pelo Vila, por algumas pessoas que lá dentro estão, pela torcida do Vila Nova. Ele inclusive fez questão de lamentar pela torcida do Vila. Ele até falou que a torcida do Vila não merecia essa situação. E mostrou que realmente o futebol perde um lado profissional, mostrando o profissionalismo, e o lado de quem está analisando o futebol pelo futebol. E não o futebol apenas pela paixão, mas o futebol pelo futebol como alguém que vive dele. E ele falou que um campeonato grande sem o Vila Nova perde muito. Para ele, como um atleta, até pela visibilidade, cai bastante, porque perde um pouco aquela questão da rivalidade, da importância, né, do atrativo do campeonato. E realmente é ruim. Vamos ouvir o que disseram os personagens após o jogo do Atlético contra o Craque, vitória do Atlético por 2-0, as entrevistas nos vestiários. Eu acho que era um objetivo e quase que uma obrigação você estar nessa semifinal, até pelo que você acabou de lembrar, os 9 anos consecutivos. Todo mundo esperava, né, por esse 9º ano consecutivo que o Atlético tivesse na semifinal. A gente sabe que não é fácil, não foi fácil, né, e nem sempre você chega a uma fase decisiva com facilidade. Dessa vez nós tivemos nossos altos e baixos, mas conquistamos essa classificação com uma rodada de antecedência. E isso me deixa satisfeito e esperançoso com relação ao futuro. E a equipe veio em uma evolução. Eu vejo dessa forma. Agora nós conseguimos o objetivo, precisamos traçar outras metas. Então,
A avaliação é positiva. Dentro de tudo que aconteceu, a avaliação é bem positiva. Bom, aí o Márcio meteu uma barba, hein? Que é isso? Tá parecendo o BA no Esquadrão Classe A. Aquele BA antigo, né? Isso. Que fez o filme Rock 3. Eu vi uma situação, até o Martelotti falou da classificação antecipada, que era uma obrigação e algo que todo mundo esperava e realmente era isso mesmo. Ele foi muito consciente, muito lúcido nessa análise feita pela classificação do Atlético até de forma antecipada. Mas na entrevista para os repórteres de rádio, ele falou uma coisa que chamou a atenção. Há um tempo atrás, o pessoal do Goiás, foi até o Claudinei Oliveira, técnico do Goiás, que levantou a questão da parte técnica do campeonato, de que o Atlético no terceiro turno ia fazer apenas um jogo fora de casa, que era contra o Anápolis. Isso. Que ele achava um absurdo o Goiás como campeão goiano e o Atlético vice o Goiás fazer no terceiro turno 2 jogos fora. Sim. Só que o Goiás foi mandante no Clássico. Exatamente, porque o Goiás foi mandante no Clássico, isso poderia ser invertido. Realmente, ele tinha razão, e tem razão nesse questionamento, porque o Goiás como campeão goiano, se alguém tivesse que fazer um jogo a mais fora de casa, deveria ser o Atlético. O benefício seria do campeão, do atual campeão. E por outro lado, o Martelotti questionou hoje o fato de Goiás e Atlético, campeão e vice, estarem no mesmo grupo. Não deveriam estar no mesmo grupo, até porque um ou outro ia ser segundo colocado, os dois não teriam condição de ser primeiro. Então, tecnicamente, realmente ele falou uma questão, ele falou, e ainda citou, olha, eu vou terminar o campeonato com mais pontos que a Anapolina, porque a Anapolina já encerrou a participação dela, terminou como primeira do grupo B, mas com 21 pontos, o Atlético tem 22, ainda pode terminar com 25 pontos. E o Atlético tendo desvantagem já nesse confronto contra a Anapolina, que é um jogo que já está definido, que é o primeiro colocado, no caso contra o melhor time, no caso segundo do A, que é o Atlético. Ou o melhor time do índice técnico, no caso, que seria o Atlético. Se, por exemplo, não se conseguisse classificar o Goianésia, aí vai o Trindade, que seria o segundo time do índice técnico. Você quer para apontar erro do campeonato? Outra coisa, você joga mais contra o grupo do adversário do que contra o seu próprio grupo. Exatamente, mas o que seria normal porque você tem só um turno, não teria como fazer mais. Então, não, mas essa questão... Mas vai ter 3 turnos? Talvez tinha mas que ter em função 2 turnos. Nós tivemos o calendário, mas aí né? tentar discutir por conta do o calendário. Que foi votado lá atrás mas gostoso, nessa né? situação que ele falou também. Mas nessa situação ele está certo também. Ele está certo. Porque o Goiás falou, já que Goiás e Atlético estavam no mesmo grupo, a definição da fase semifinal, inclusive com as vantagens, deveria ser para os clubes que somassem mais pontos. Mas não é entendeu? assim. E não é assim. E o Atlético, Ou então que o Atlético ficasse no grupo B e o Goiás no grupo A ou vice-versa. Mas também não era garantido de que o Atlético se classificaria em primeiro. Ele está falando isso depois que ele viu que ele tem mais pontos que a Anapolina. Exatamente. Isso tem que ser visto também. Agora o fato é que o Atlético cresceu. Atlético e Anapolina, Jean. Atlético e Anapolina. Confronto. Isso é um grande jogo da semifinal. O Atlético cresceu, a Anapolina, um time muito bem montado, bom, jogo bom. Esse jogo, quando aconteceu lá em Anápolis, a Anapolina foi muito melhor que o Atlético, acabou perdendo de 1-0 com o gol do Júnior Viçosa. Um gol com um grande atrativo, vai ser, sem dúvida alguma, a semifinal. Você achou a Anapolina muito superior naquele jogo? Achei um jogo equilibrado. Achei um time mais acertado. O Atlético ganhou lá e aqui, hein? Mas não, eu tô falando lá. Aqui o Atlético... Lá o Atlético ganhou. Ganhou 1-0. 1-0, gol do Júnior Viçosa. Aqui o Atlético foi até melhor, mas lá, jogando no Jonas Duarte, a Anapolina pra mim foi melhor. Um time até naquele ponto mais acertado, mais ajustado, taticamente. Vai ser uma grande semifinal. O campeonato tá precisando de jogos assim. Tem favorito ou não? Pra mim o Atlético. Pra mim também. E a Anapolina mesmo com a vantagem, né? Vocês apontam o Atlético como favorito. Porque se o Atlético vence aqui 1-0, 2-0, ele já tem a vantagem para ele, joga pelo empate lá. Agora vamos com... E se vencer por 2, pode perder por 1 gol de diferença. Daqui a pouquinho mais recados da galera. Vamos aqui com as imagens de Grêmio Anápolis e Anapolina. O jogo foi 1-0 para o Grêmio Anápolis. Jogo que ajudou o Tigrão a ser rebaixado. O gol foi do Adson. O gol do Grêmio Anápolis. Você está conferindo aí os melhores momentos. Exatamente. Poucos torcedores no estádio Jonas Duarte, a Anapolina já classificada, o Grêmio Anápolis tentando escapar. E antes da bola rolar, o presidente da Anapolina, o Leandro Ribeiro, deu uma entrevista lá confirmando que o Vila havia oferecido R$30 mil para a Anapolina vencer o Grêmio Anápolis. Isso. Imagino que se o tribunal aqui for sério, isso pode dar mais problema para o Vila ainda. E para o presidente da Anapolina. Não, pode. Eu já ouvi uma entrevista agora, estava chegando na televisão, de alguém do tribunal dando a entrevista. Dizendo que não, eles não vão mexer com nada. Não é antiético dar dinheiro para ganhar. No máximo que pode ter acontecido é uma influência, que não teria tanto problema assim. Não, mas nem vão atrás porque o Vila já caiu. Se não tivesse caído, eles iriam atrás, você pode ter certeza disso.
E esse Grêmio Anápolis, rapaz, comendo pelas beiradas, capaz que escapa. Só faltava perder para um time já rebaixado, que é o Vila Nova, aqui na quarta-feira, né? 7 derrotas seguidas, Vila? 8 jogos sem vencer, são 7 derrotas seguidas. Agora as imagens da goleada do Anápolis, hein? Quem diria? 5-1 em cima do Trindade. Será que faltou dinheiro lá em Trindade? 5-1 pro Anápolis. Olha lá, 1-0 pro Anápolis, gol do Ulisses ex-Goiás. De novo o Anápolis. Golaço, muito feliz. Moisés. Mas é ganha mesmo. 2-0. O Anápolis chegou a fazer 3-0 com o Vinícius. Nossa, só gol bonito. Só golaço, hein? O gol do Trindade foi do Walter Minhoca. É de pênalti. De pênalti. Foi muito afoito, né? Foi. Chegou atrasado. Tinha bastante gente lá, o pessoal foi animado, hein? Pô, bicho, que decepção, eu hein? acho que foi o maior público desse final de semana. O pessoal vai lá e o Trindade agora não vai classificar. Contra. Ele foi contra, né? Mas foi dado o Leandro Goiano. Mas foi dado pro Vinícius. Foi dado pro Vinícius? É. E o último foi do Vinícius. Também, 3 gols dele. Só gols bonitos nesse jogo, hein? É. O Trindade vai ficar fora. O Goianese não perde, não deixa escapar contra a Aparecidense de jeito nenhum. É verdade. Não deixa mesmo. O jogo lá no Valdeir José do não Oliveira. sei que o Trindade coloca um dinheirinho bem gordo mesmo na mão. Ô, Cleison, você acha... Da Aparecidense, você pode segurar um empate, não sabe precisa vencer. Sabe por que eu acho que não coloca? Não precisa vencer. Porque eu tô achando que não ganhou hoje porque faltou dinheiro. Não, dinheiro acho que não foi o problema do Trindade não, viu, O presidente disse que tava tudo né? certo. Não foi problema não. Correto. O Trindade não foi por falta de dinheiro. O problema do Trindade foi aquilo mesmo que a gente falou. Os gols do Anápolis, o cara foi muito feliz, rapaz. Quer acertar a chuta daquele jeito todo o jogo. Os 3 primeiros gols ali Nivaldo Lancunen assumiu e ganhou o jogo. A ficha não caiu, é muito sofrimento para a nação colorada. O Vila Nova não pode parar. Rafael Ramos, Vila Novense até morrer. Rapaz, tem mensagem demais aqui, é um negócio gratificante. Infelizmente o Verdão vai ter que montar um time mais forte para o Goianão 2015. O clube acaba de perder 6 pontos garantidos na edição do próximo ano. Sacanagem. Daniel, Parque Amazônia. O torcedor tira uma casquinha também, né? Até porque esse ano o Goiás ganhou 4, né? Gostaria de mandar um abraço para o Moisés Ferreira, o esmeraldino de Paraúna, meu pai, meu herói, Larissa Ferreira. Tá dado um abraço, Larissa. Mesmo não torcendo para o Vila, foi duro golpe para o futebol goiano. Luiz Fernando. Quantas mensagens. Aqui, ó. Por que o Dante não tá aí? Ele falou que o Vila não caía agora. E não é por causa do Vila, não. A folga já estava pré-determinada. Aliás, hoje... Eu também falei que o Vila não caía, mas caiu. Aliás, hoje o Cleison já sabe que domingo que vem ele não estará aqui. E no primeiro domingo de maio, de abril, é o Jean Damas. Obrigado. Aqui é tudo organizadinho. Aqui é trabalho, rapaz. Como diria o Mano Menezes, aqui também é trabalho. Me chamo Thiago e moro no setor... o Mano falou. O Mano falou, aqui também é trabalho. Ele colocou o nome do setor aqui, mas saiu errado, viu, Thiago? Goiano 2015 será péssimo sem o Vila. Meu nome é Jair Pereira, Vila Nova. Boa noite, Pasqueto. Vergonha. Onde vamos parar? Torcida do Tigrão de luto, mas não vamos desistir. Vila sempre. Jair Pereira. É um treinador, né? Aqui, ó. Pro Vila Nova ser rebaixado foi bom para mudar o planejamento para a Série B. Rafael Lessa, torcedor do Goiás. É isso aí, moçada. São muitas mensagens, mas muitas mensagens mesmo. Boa noite. O Vila com esse time conseguiria disputar a Série B do Goianão? É possível, né? Não é possível. Você não dá conta de disputar a Série B do Goianão, o time pode parar. Vamos para mais um intervalo. Na volta, tem a participação da galera e tem também o Goiás. Goiás daqui a pouquinho. Humberto Castro fez uma matéria do Goiás e, claro, o assunto Vila Nova no meio da matéria, entre os assuntos, até porque o João Bosco Luz, presidente do Goiás hoje, estava lá em Aparecida de Goiânia e acompanhou a Aparecidense 2, Vila Nova 0. Daqui a pouco. Ô, moçada!
Moçada, a Celaria Gaúcha é a loja do cowboy. E para deixar o peão traiado, tem completa linha de botas, chapéu, cinto e fivela country com vestuário completo das melhores marcas. Garrote, HB pra lana, cure com descontos especiais. Celas pra laço, tambor e toda a linha de arreios, com fabricação própria da Celaria Gaúcha. Quintino Bocaiúva, número 357 em Campinas. Telefone é o 3233-6427. Escola Meu Caminho, única empresa educacional do estado de Goiás a adotar o Programa Internacional de Educação O Líder em Mim. Com esse conceito exclusivo, o aluno do 1º ao 5º ano terá um maior ganho. O Líder em Mim, o aluno desenvolve mais, aprende mais, promove mais. Invista numa boa educação. Procure a Escola Meu Caminho. A qualidade faz a diferença. Atenção para a promoção da Nacional Borrachas. Pistola de pintura com compressor da marca alemã Wagner, só R$ 180. Nacional Borrachas. Você procura, você acha. Artefatos de borracha em geral. Completa linha de máquinas e ferramentas. Nacional Borrachas. Na Praça OK em Campinas. Tem estacionamento próprio. Telefone 32919400. O Goiás folgou neste domingo, já está classificado com o primeiro lugar garantido e vai de time reserva quarta-feira contra o Kraken Catalão. As informações do Goiás com o repórter Humberto Castro. De folga na rodada, o Goiás assistiu os jogos decisivos dos adversários e ainda não sabe com quem vai jogar a fase semifinal. Com o tropeço do Trindade, a chance agora é do Goianésia. Os esmeraldinos também viram neste domingo o maior rival ser rebaixado à 2ª divisão. Para a alegria da torcida, mas nem todos comemoram. Pelo contrário, teve dirigente lamentando. Independente de ser torcedor ou dirigente do Goiás, esse rebaixamento do Vila Nova, ele foi péssimo. Acho que tem alguns clubes que são imprescindíveis a uma competição. E esse rebaixamento do Vila Nova foi ruim para o futebol goiano. E o que nos preocupa mais é que o Vila Nova, que é uma grande força, tem uma grande torcida, uma torcida vibrante, está numa situação muito difícil e isso pode trazer consequências ainda mais sérias para o futuro. Em 2015, não teremos, pelo menos no Goianão, o clássico Goiás e Vila Nova, pela primeira vez em nosso futebol. Tá aí o João Bosco Luz, ex-presidente do Goiás, falando sobre a queda do Vila, para ele muito ruim, na opinião dele. E eu vou perguntar sinceramente, é da boca para fora ou não isso aí? Claro que é. Você acha que é? Claro que é. E eu doutor João Bosco Luz, eu o respeito muito, muito mesmo, demais. Mas para mim, tudo que partir do Vila com relação ao Goiás e do Goiás com relação ao Vila é da boca para fora. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O torcedor já tá na linha, hein? Vamos o pessoal com ele, tá ligando né? mais cedo Prioridade hoje. Total pro torcedor hoje. Olha o número aí na tela, gente, 3946-1992. Você liga e participa com a gente. Espero que ocorra tudo com tranquilidade hoje, porque tem tudo para ser tenso. Boa noite, quem tá falando? É João Paulo. João Paulo, tudo bem? Tudo tranquilo. Você tá falando de qual setor, João Paulo? Setor Norte Ferroviário. Você torce para quem, querido? Vila Nova. E aí, João, desabafe. Não é bem um desabafo, não. Eu estava ouvindo o final da resenha esportiva, né? Aqueles diretores que se dizem oposição do Vila Nova, falando isso, falando aquilo. Não, o momento não é para isso. Houve uma falha de planejamento e isso acontece no futebol. Estão querendo crucificar o Nilton, ele teve falha, sim senhor. Mas o rebaixamento, o Vila Nova também não merecia ficar na primeira divisão. Um time que disputa a competição e ganha 2 jogos, não pode pensar em ganhar os dois para se safar do rebaixamento. A gente tem que entender isso aí. Basta o Vila Nova se organizar, montar um time bom para a Série B do Brasileiro, e o ano que vem disputa a Série B, a 2ª divisão e volta para a Série A. O futebol é assim. É isso aí, João Paulo. Tá dado o seu recado. Valeu, garoto. Um abração.
Pedir para nossa produção, quando for notícia do Vila, torcedor do Vila, vamos rodar as imagens do Tigrão, do Atlético, os gols do Atlético, do Goiás, o VT do Humberto aí, para a gente ir floreando também o nosso programa, a nossa participação. Boa noite, Pasqueto, me chamo Everton, sou vilanovense e gostaria de parabenizar o Nilton Ferreira. Ele conseguiu o que tenta há tempos. Aqui, o rapaz aqui se equivocou. Porque o Jean não foi porque está chorando pelo Vila Nova. Não, ele queria falar do Dante. Amanhã o Dante está aqui, firme e forte. Aqui a gente lê tudo. O ouvinte já está na linha, o telespectador já está na linha, mas antes, um recado aqui, ó. Com essa queda do Vila Nova, seja um aprendizado para os diretores do Vila, já que não é o fim do mundo, e tomara que no próximo ano volte com força total. Ou se não, vai ficar igual o time do Goiânia, esquecido na divisão de acesso. Esse telespectador aqui não deixou o nome. Mais gente na linha com a gente, boa noite. Boa noite, Pasqueto, tudo bom? Tudo bem, quem tá falando? Bruno Cunha. Fala, Bruno. Deixa eu te falar, Pasqueto, eu tô entrando em contato aqui, que eu faço parte da minha crônica aqui, da nossa crônica esportiva, Sim. E tô querendo colocar essa pergunta no ar para ser debatida no decorrer da semana. Se o caso Vila Nova e Anapolina terá algum julgamento pelo TJD Goiás e se haverá alguma punição para ambas as equipes? Não, Brunão, a pergunta é boa porque isso até já foi discutido aqui, né? O Jean já ouviu um procurador falando que, achando normal. É que não é indevido, né? Sim, deveria ser investigado. Acho que deveria. É bom salientar também que o procurador do TJD é o Otávio Forte, ele é vilanovense. Isso é uma tese para a gente colocar também. Mas e outra, após o jogo da Anapolina, o Viola, em entrevista, confirmou que recebeu a proposta de dinheiro. Não receberam, né, o dinheiro porque eles não ganharam. Não recebeu a proposta de dinheiro, né? Aí agora eles provarem, né, o Vila Nova, ele falar quem do Vila ofereceu, é o Viola provar também. Isso aí tem tudo para dar problema. Agora sim, ó, eu como o Vila caiu, eu acho que não vai dar nada. Eu também acho que não. E outra Tinha coisa, que dar pra Anapolina, você não concorda, Pasqueto? Tinha que dar pra todo mundo, mas não vai dar nada. Mas a Anapolina, porque recebeu a proposta, não tem como. O cara te atende o telefone e fala, quero te dar 30 pra você ganhar. O cara vai falar, não quero não. E eles nem pegaram o dinheiro. Agora o fato, de repente, do procurador ser vilanovense, o Vila foi rebaixado com o presidente do tribunal, que era o doutor Maurício Teixeira. E o presidente da federação também, o Wilson da Silveira. Então isso aí não acho que não interfere, acho que eles sabem separar muito bem. Não, em 2000. E agora cai com o presidente da federação, Vila. E outra coisa, aquele rebaixamento em 2000 foi algo inédito, né? Dificilmente você via aquilo acontecer no futebol brasileiro. Outras punições poderiam ter sido aplicadas bem mais brandas. A mais forte delas era o rebaixamento, a exclusão do Vila. E ela foi aplicada. Grande abraço aos amigos. Pasqueto, quando você falou que o Vila iria permanecer na Série A do Goiânia, ele caiu, hein? Eu falei? Eu não sei. Não, você não falou. Não, se eu falei, tá falado. Eu e o Dante falamos isso. Boa Série B ano que vem. Tem clássico de gigantes, Goiânia e Vila Nova, Diego Lopes. Ô, Diego, sinceramente, eu não lembro. Agora, se eu falei, eu falei. Se você tá falando que eu falei. Mais um aqui antes de outro telespectador. É o Leonardo Faisalville. Os torcedores do Vila Nova estão felizes, pois no ano que vem o Vila quebra o tabu. Não vai perder nenhum jogo para o Goiás. Ah não, Leonardo, você é tigrão mesmo? O Vila agora vai jogar com o meu Itaúsu, assinado Cadu. Itaúsu esse? É divisão de acesso? O Vila agora vai ser campeão goiano. Põe o nome. Oi, sou o Rogério. O que você acha desse time do Goiás para a Série A? Mudando um pouquinho o assunto. Bom ou ruim? Precisa de um pouquinho mais. O time tem uma base boa, mais 2, 3 boas contratações, dá para disputar bem. Dá. Tem mais um telespectador na linha. Boa noite. Boa noite, Pasqueto. Quem tá falando? É o Wesley, funcionário do meu... Hoje meu diretor está triste, da sua bandeira. Funcionário do Esival? Isso. Ô, Wesley é torcedor do Atlético, né? Wesley, você é Atlético, né, Wesley? Isso. Ô, Wesley, tá confiante no Dragão contra a Napolina? Estou. Só quero parabenizar o Atlético pela 9ª vez seguida está na final. E isso é bom, um exemplo que a diretoria do Vila pode servir como exemplo para eles, porque o Atlético... Você tem razão. Você tem razão, viu, Wesley? O Atlético ficou 2004 e 2005 na segunda divisão do Goiano, voltou
e de 2006 para cá nunca ficou fora de nenhuma semifinal. O Wesley tem razão, bem lembrado, viu, Wesley? Tá, manda um abraço pro Esival, que está com uma dor de cabeça hoje. Ô, ele fez Esival. um churrasco achando que não ia ser rebaixado e eu estive com ele acompanhando o enterro. Esival, tudo de bom. Ô, Wesley, valeu, brigadão pela audiência, viu, Wesley? Aqui, ó. Tem muita coisa aqui, viu, gente? Então lê aí, Pasqueta. Tô lendo. Vamos lá. Esse time do Vila é mais ruim do que dançar com a irmã, Fausto. Pior que dançar com a irmã é dançar com a mãe na adolescência. Já passou por isso? Não. Agora vamos ver se vai ter briguinha para assumir o Vila. É só chamar o papudo do riso. Sebastião Donizete Araújo mandou a mensagem. Aqui, ó. Sou torcedor do Goiás e não achei bom o Vila cair, porque enfraquece o futebol goiano. Ítalo Souza. Mais uma, ó. Pasqueto, vamos jogar a Copa Verde, não iremos ficar sem calendário. Abraços, Kleber França. Sugestão dada aqui também pelo Cleison Teixeira. Quem tá na linha com a gente? Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Marcelo. Marcelo, você torce pra quem, Marcelo? Goiás Esporte Clube, o melhor do Centro-Oeste. Você mora em qual setor, Marcelão? Faxonville. Ô Marcelo, e aí o Goiás? Goiás contra Goianésia ou Trindade? Qual você prefere? Nessa altura do campeonato, não pode me escolher time, não. Se quiser ser campeão aí, vem quem vier. Eu tô triste com o time do Vila Nova, é uma situação terrível, porque realmente o campeonato goiano sem Vila Nova não é a mesma coisa. Então eu quero... A condição, o sinal do Marcelo... O seu sinal não tá legal, viu, Marcelo? Mas tá dado o recado, tá cortando o seu sinal. O Marcelo é torcedor do Goiás, mas está triste com o rebaixamento do Vila Nova. Ô Marcelão, depois você tenta um outro contato numa condição melhor para sua voz sair bonita aqui no ar. Aqui, ó, mais mensagens. Tá cedo, Vila Nova, saudações esmeraldinas. Manda um abraço aí, Pasqueto. Meu nome é Wellington. Tá dado um abraço, Wellington. Aqui, ó. Manda um boa sorte pro Vila aí. E um campeão pro Goiás. Não deixou o nome. Só espero que a Federação Goiana não faça como naquele ano em que o Vila caiu no tapetão e a Federação antecipou o campeonato da Segundona para beneficiar o Vila. Cleudimar Bernardes. Aquilo já estava programado ou foi antecipado, Cleison? Você lembra? Estava programado. Já estava programado? Estava programado. No decorrer do campeonato goiano. Mas quem cairia naquele ano já poderia jogar? Já estava certo que seria assim? Porque o pessoal queria, no caso, dar o calendário. Pôr um calendário no segundo semestre, porque os clubes estavam sem calendário. Então haveria um remanejamento no campeonato goiano do ano seguinte. E pelo menos eu estou me baseando na informação da época do diretor técnico, que era o Wilson Balzac, que coincidentemente tinha sido dirigente do Vila Nova. E aí mas já gera uma suspeita. Ele disse que já tinha planejado, mas depois o campeonato foi disputado no segundo semestre. E passou a ser assim. E vem sendo assim. Né? Então, eu tenho que confiar naquilo que falou o diretor da época. Porque anunciado com certa antecedência, naquela época não tinha praxe. Pra você ter noção, naquela época o pessoal mudava jogo um dia antes da partida acontecer. O jogo estava marcado para quarta e dava na terça-feira à tarde. No início da noite eles falavam, não, o jogo vai ser na quinta. Eles mudavam para quinta-feira. Mais um telespectador na linha. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Camilo. Camilo, você está falando de que setor, Camilo? Setor Bela Vista. E aí, Camilo? Torcedor do Goiânia, companheiro. O que você poderia passar de sugestão para o torcedor do Vila, Camilo? Passar de sugestão, cara, torcer para outro time, porque tá difícil. eu fui pro estádio hoje com meu filho, ele tá ouvindo, eu tô aqui no quarto, porque senão o sinal fica ruim, o nome dele é João Pedro. Certo. Ele tem 6 anos e acompanha o Vila Nova comigo. Porque assim, eu joguei no Goiânia, sou torcedor do Goiânia, mas é complicado torcer pro Goiânia. Então minha família toda vilanovense, todos vilanovenses, e acabei que passei pro lado do Vila. E o meu filho João Pedro, desde os 2 anos, sempre vai ao estádio comigo, acompanhar os jogos do Vila. Então chegou ao ponto do João Pedro pedir para não ir ao estádio mais, do tanto que o time do Vila tá feio. Nossa. E fomos hoje em Aparecida, assistimos até os 15, até o segundo gol, quando o Vitor fez aquele absurdo de dar o tapa naquela bola. Aí foi quando eu falei, vamos embora, meu filho, não dá pra ficar aqui mais não. E tô ligando mais pra participar, porque eu sou fã do programa. Sou filho do Traíra, que jogou no Atlético na década de 70, falecido Traíra. E só pra participar do programa mesmo, pra dar minha opinião. Valeu, garoto. Um abração, viu? Um abraço. Outro abraço. O Lincoln manda o seguinte recado pra gente. Parem de falar um pouco no Vila e sigam a vida.
Nem com o Vila rebaixado vocês não esquecem. Agora vai ser um bom tempo Dragão e Moché. Será, Lincoln? Acho que não, viu? Tô querendo te desanimar, não. Agora é que vão falar do Vila mesmo. Tem muitas mensagens aqui, daqui a pouco o telespectador liga pra gente novamente. Aqui, ó. Chora imprensa esportiva goiana. Segundona pra vocês. Vocês estão chorando muito, imprensa vermelha. Flávio. Chora, Pasqueto. Seu Vila tá na segunda do goiano, Flávio. Ei, Flávio. Até me proibi de entrar no Vila Nova. Já me proibiram, falaram que eu não era torcedor do Vila. Ou melhor, que eu tava falando mal, negócio de escolinha, não sei o que tem. Aí, Flávio, tá dado seu recado. Você acha que eu sou Vila? Ok. Não tem problema, não. Segue o fluxo, como diria Nilton. Por que não ler minhas mensagens, vermelhinhos? Vermelhinho. Vamos virar a mesa vermelha, Flávio. Chora imprensa vermelha, Pasqueta e sua turma. Valeu, Flávio. Abraço. Agora tem os vermelhinhos, esses dias tinha os meninos do Goiás. Tá certo. Tá do recado, aqui não tem erro não, a gente lê todos. Boa noite, quem tá falando? É Lucival Flores, Jardim Canedo, no Senador Canedo. Ô, Lucival, tudo bem? Tudo bem. Você torce pra quem? Eu sou Goiânia Esporte Clube. E aí, Lucival, o que você tem a falar? Até que enfim o Vila Nova vai ter a vontade de jogar contra o velho Galo, né? Tem clássico, hein? Quem sabe assim, consegue um dos dois levantar pra cima. Né? Ô, Lucival, mas não tô querendo desanimar, não. Tem que ver se vocês vão estar na segunda divisão ano que vem, né? Olha, mas a gente vai lutando, né? Porque pelo andar da carruagem, pra cair pra terceira, pouco custa, né? Aí, aí o Vila vai junto, aí. Será? Mas nem não é possível, né, Lucival? Tudo é possível. No, mas aí é cair demais, né? Aí é cair demais, mas é o seguinte, vocês poderiam de vez em quando aí uma notícia do velho Galo, né? Quem sabe ele consegue algum dia aí voltar a direção do Goiânia aí, resolve aí levantar o clube, né? Valeu, Lucival, um abraço. Obrigado, até mais, uma boa noite. Torcedor, até o torcedor do Goiânia tá tirando uma casquinha. Tem condição? Como é que seriam as notícias que nós daríamos aqui semanalmente do Goiânia? O Goiânia continua fechado. Fechado para balanço. Aqui, ó. O povo tá pegando nosso pé, viu, Cleison? Manda ver. Matemática é uma ciência exata. O Carlos José manda o recado. Carlos José ou Riquelme do Garavelo? Tem os dois nomes aqui. 90% da imprensa esportiva goiana está triste. 90% da população está feliz. E 100% da população carcerária de Goiás está revoltada, não é isso? Não sei. Não sei. Agora eu diria pra você que não é 90% da imprensa não, viu, Carlos? 98%. Não é 90% só não. Veja aí a previsão da imprensa no dia 7 de janeiro de 2014. Os 4 classificados para a semifinal são Goiás, Atlético, Vila Nova e um do interior. KKKKK, ele escreve aqui. Atenciosamente, Riquelme do Garavelo. Você tá certo nessa aqui. A maioria apostou nisso mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa aqui, Riquelme. Acertamos acertou 3, a maioria, acertou 3. 75%. Exatamente. Se for acertar aqui, 100%, olha o tanto que as opiniões o aproveitamento mudam. é bom. A bancada aí hoje está feliz, né, seus mochés? Vocês deveriam respeitar nós, torcedores vilanovenses. O povo precisa decidir pra quem que a gente torce, torce, né? né? Eu não tô sem entender. Bem que o Pasqueto falando antes do programa começar. Gente, pelo amor de Deus, né? O fato da gente estar rindo de algumas declarações, de algumas situações. Não, eu tô rindo do pessoal falando mal da gente aqui. Exatamente. Como se diz, eu não ganho nem perco com a situação de qualquer clube. Aliás, é um negócio que a gente tem que deixar bem claro aqui. O Jean tá menos tempo na imprensa, eu já tô há 12 anos, daqui a pouquinho o telespectador. O Cleison já vai para mais de 20 anos. 26. A imprensa goianiense, que sempre foi muito atuante, mas muito atuante ainda muito por causa do Goiás e do Vila Nova, hoje ela vive um dos seus piores momentos. Exato. E ainda temos grandes profissionais, mas grandes profissionais. Só que o momento não é bom. O momento financeiro, econômico da imprensa não é bom. E se engana quem acha que a gente curte, acha bom. Sinceramente e honestamente, isso é horroroso para quem vive de vender mídia, para quem vive da imprensa em si. É muito ruim, é muito ruim. Aqui a gente tenta dar uma descontraída, mas é muito ruim mesmo. É evidente que todos têm os seus times. Agora eu falo para você que é telespectador nosso aqui. Aqui, sinceramente, eu sou o Goiás,
O Jean é Vila, o Cleison é Vila, o Dante é Vila, o André Isaac é Vila Nova, você tá entendendo? Aqui todo mundo tem seu time, e é conversa fiada, quem fala que mexe com a imprensa e torce pelo futebol goiano. Agora aqui nós não temos o direito, e não faremos isso, de tripudiar, de curtir com cara de Vila Nova, de Goiânia, de quem quer que seja. Nós não faremos isso. É uma postura da PUC, é uma postura do PUC TV Esportes, mas não faremos isso mesmo. Não faremos mesmo. Tanto que elogiei a postura dos conselheiros do Vila, que tiveram respostas maduras. Porque se fosse para colocar no ar só para xingar, pisar no morto, nós não colocaríamos. Nós não colocaríamos. Então, aqui na PUC, da gente, de mim, do Cleison, do Jean, do André, do Dante, vocês não vão ver curtição. Vocês podem ver em outras televisões, em rádios, mas aqui vocês não verão curtição com o Vila Nova. Não verão mesmo. Com clube nenhum. Aliás, essa sempre foi a postura aqui na PUC, antes com o Mais Esportes, com o Rafael, com o Daniel, com os outros comentaristas, e continuará sendo. Até porque é uma ordem, aqui tem gerência, aqui tem quem manda, aqui nós temos a televisão por trás, e não faremos nisso com um clube tão grandioso, com uma torcida tão enorme como a do Vila Nova. Eu leio aqui, dou risada, são os recados dos torcedores. E a gente lê, e aqueles que nem leem os recados. Exatamente. Né? Então aqui o negócio é bem democrático, agora a curtição aqui não vai ter não. Tem mais um telespectador na linha, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Fernando. Fernando, você torce pra quem? O Vila Nova. E aí, Fernando, o que você tem a dizer? Ai, essa porra desses diretores do Vila Nova aí... Calma, Fernando. Subiu pra Série B, aí no Campeonato Brasileiro apareceu tudo, agora sumiu todo mundo. Eu queria saber Fernando. do Leonardo Riso, que ninguém aparece, então. saber só do caso do Robson, cheirador de cocaína, vagabundo. Esse ficou calma, Fernando. Fernando, calma, você tá nervoso. E o pessoal fica colocando a culpa na eu entendo seu nervosismo, mas calma. Tá dado o recado, Fernandão? Um abraço. Obrigado. Aí é o seguinte, ele cobra a presença dos diretores, né? Bicho, é impressionante. Eles teriam que falar hoje, dar satisfação pra aqui, ó. Pra esse povo que tá aqui no WhatsApp. Mas isso não aconteceu em momento algum no Campeonato Goiano. Você reparou isso? Inclusive, ou pelo menos teria que marcar uma imprensa coletiva, que seja pra segunda-feira. Vem aqui no ar hoje e fala assim, pessoal, não vamos falar hoje, o Vila caiu hoje, segunda-feira nós vamos pronunciar. A presença deles lá não resolveria. A presença deles não resolveria, ok? Não resolveria mesmo. Talvez até atrapalharia, mas vamos lá. Porra, é o jogo que o Vila Nova poderia cair e caiu. Os caras que mandam no Vila não estavam no jogo. É a mesma coisa de você tá num desfile de 7 de setembro, a Dilma não tá lá. Um negócio assim, entendeu? Sei lá se a comparação cabe, mas os caras não estavam. Tem um familiar seu na UTI, o povo até nem gosta que a gente fala isso, você não tá lá presente. Um negócio muito estranho. Muito estranho mesmo. Mais um telespectador na linha, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É o André, daqui no Jardim Nova Era. Ô André, tudo bem, velho? Tudo bem, Pasqueta? Tô aqui assistindo seu programa aqui. Minha mulher esses dias achou ruim demais que eu chamei o povo de velho no ar. Hein, Pasqueta? Fala, você torce pra quê, André? A linha. Pede pro Vila, a diretoria do Vila continuar no time. Caiu, ó que pena. Aí vai cair a ligação dele. Caiu, ué. A ligação dele. Daqui a pouquinho, se der, você liga de novo, viu, André? Aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Pasqueto, notícia de última hora. Presidente do Tacão diz em entrevista que é a favor de virada de mesa. Eu vi. Para o Vila permanecer na primeira divisão. Qual a opinião de vocês? Ridículo. Não, ridículo. Isso aí, pela fora de base. Não, todas as áreas que perguntaram, falou. Mas isso é uma opinião dele, né? Mas... Ele falou que não é a favor de virada de mesa, mas no caso do Vila, o futebol goiano iria perder demais, que eu acho que vale a pena. Aqui o Flávio, que agorinha falou mal da gente aqui brincando, e vermelhinhos, achou bom. Pasqueto, gostei de sua atitude de assumir seu time. Contamine seus colegas, que sejam todos imparciais, Flávio. Uma imprensa séria se faz assim. É o mínimo que nós temos que fazer aqui, viu, Flavião? Panetones fracassados, aí o povo curte também, né? Beijinho no ombro pro Vila, Sérgio Verdão. Beijinho no ombro da Valesca Popozuda, né?
Aquela música que canta, beijinho no ombro, né? Não sei. Eu ouço tudo. Pasqueto, tô muito triste porque o Vila caiu em contrapartida. Feliz porque o Corinthians tá fora no Paulistão. E eu também tô feliz com o Corinthians fora. Eu adorei. Boa noite, quem tá falando? Gabriel. Gabriel, tudo bem? Tudo bem. Você tá falando de onde, querido? Eu falo do Garavela. Garavela, você torce pra quem, Gabriel? Do Goiás. E aí? Satisfeito? Satisfeito com o possível adversário, o Goianésia ou o Trindade, Gabriel? Eu tô satisfeito com o adversário, mas eu tô satisfeito mesmo com a queda do Vila. Torcedor sadio tira uma onda, né, Gabriel? Tá certo, né? Com certeza. Minhas duas alegrias foi hoje. O Vila caindo e o Corinthians fora também. Pois é, por isso que eu acho que tudo que vem de diretores do Goiás pro Vila... Valeu, Gabriel, um abraço. E de diretores do Vila pro Goiás, claro, isso é da boca vem pra da boca fora. pra fora. E até coloca o pessoal do Atlético no meio também. Ninguém quer ajudar ninguém, vai ficar não, mais dolorido, né? Eu acho que é pra alfinetar mais. Eu acho que dói mais quando quer falar, não, o Vila é um co-irmão, gostaria que o Vila estivesse bem, como nós estamos. É. Aqui, ó, tem mais perguntas. Faltam 5 minutos, né, pra terminar. Rapaz, são perguntas demais da conta. Quem foi o principal responsável pelo rebaixamento do Vila Nova? Fale um nome, Jean. Nilton Ferreira. E você, Cleison? O responsável pelo departamento de futebol, que não apareceu, né? Agora, né? É. O Edson nos faz um elogio aqui. Ô Edson, muito obrigado, viu, querido? Será que os dirigentes não estão pensando no acesso à Série A do Brasileiro e deixando de lado o Goianão? O planejamento mal feito, né? Acho que não, hein? Tomara, né? Pelo menos isso. Mas como? Com que é base? Possível. Boa noite, quem tá falando? Boa noite. Quem fala? É Maurício. Maurício, você fala de qual setor? Eu tô no Jardim Goiás, Pasqueto. Você torce pra quem, Maurício? Pasqueto, eu torço pro Atlético, mas eu tô tentando ligar aí porque é isso aí que é imprensa. O que você falou agora há pouco aí, isso aí que torna o cronista respeitado, entendeu? Porque eu acho uma coisa tão ridícula, um cara tá num programa debatendo, apresentando, e o cara fala, eu torço pro Goiânia, eu torço pro futebol goiano. Pô, não tem nada a ver você chegar e falar, eu torço pra tal, torço pro Atlético, torço pro Vila. Isso eu acho que isso é muito normal. Ninguém vai brigar com vocês na rua porque você torce pra time B, pra time C, entendeu? Pra time A. Eu achei bacana demais, cara. Isso aí tem que ser assim, entendeu? Inclusive, o Jean aí, ó, você falou que torce pro Vila. Eu até hoje eu pensava que eu torcia pro Goiás. Você entendeu? Mas é uma coisa legal demais, cara. Isso aí tem que parar, essa coisa, porque não justifica isso aí, cara. É até bom a gente saber pra quem o cara torce. Isso é legal demais, cara. E eu torço pro Atlético, mas nós vamos perder o campeonato, facinho. Você acha que perde? Nós vamos ganhar da Anapolina, mas o Goiás não dá conta dele, não. Mas você tá desanimado muito antecipadamente. Nos últimos 7 jogos, um baita equilíbrio, 7 empates, ué. Amigo, mas deixa eu te falar, o ano passado foi o título mais fácil pro Atlético ganhar. Foi mesmo, você tem razão. Moça, aquilo ali tava na mão, não sei o que aconteceu, você entendeu? Agora hoje não, hoje o Goiás tá bem acima. Ó, pra te falar a verdade, o Atlético, esse time que vai jogar amanhã, quinta-feira, quarta-feira agora, né? Quarta. Lá é Anápolis. O Atlético é mais ou menos aquilo ali. Não, eu falo do Goiás. Sim, o que vai jogar em Catalão, reserva. O Atlético é aquilo ali, ó. Esse time reserva aí também disputava o título com o Atlético do mesmo jeitinho do outro. Tá legal, Maurício, valeu, viu? Mas valeu, um abração aí, cara, e continua assim que a realidade é isso aí, cara. Valeu, brigadão. Pasqueto, deve ter jornalista essa hora chorando de soluçar por causa do rebaixamento do Vila. E tem mesmo, você tem razão. Não é o nosso caso aqui, mas tem mesmo. Bebendo também. Pasqueto, pergunta pro Cleison qual a retrospectiva de Vila e Goiânia, para ver se o Vila tem chance de ganhar do Goiânia. Rodrigo. O retrospecto do Vila com o Goiânia é melhor. Gente. Vamos embora, né? Aqui mais uma, ó. Lê minha mensagem aí, Pasqueto. Sou Goiás e estou achando muito bom o Vila ter caído. Mas vocês estão esquecendo que o Vila começou a cair depois do doping do Robson. Foi. E como foi uma coincidência, infeliz coincidência, hein? Ele foi irresponsável e leva uma parte dessa culpa. Professor Melo. E eu tô com você, viu, professor? Foi irresponsabilidade do Robson mesmo.
o Vila já tinha subido, não sei o que tem. Irresponsabilidade, isso não se faz. Você até falei, tem cronista falando que o Vila tem que renovar com o Robson e pagar salário pro Robson. Você lembra aqui? Tá de no dia nós separamos, acho que o Dante estava, não sei se o Jean estava, o Robson deveria ser punido e prejudica o Vila. E aí os fatos mostram que ele prejudicou demais a saída dele. Ele saiu tecnicamente, emocionalmente, na liderança, em todos os aspectos. Vamos embora? Vamos. Já? Rapaz, eu peço desculpa aqui que são dezenas de mensagens que a gente não conseguiu ler, mas na medida do possível a gente vai ler o restante no decorrer da semana. Tchau, Jean, tchau, Cleison. Abraço, né? Um abração. Daqui a pouquinho tem a Luciano, o André Isaac e eu continuo com eles aqui no Brasil Esportes.